Olá! Boa noite! Sexta-feira. Opa! Sexta-feira. Você poderia estar fazendo várias coisas, mas eu sei que você vai ficar juntinho comigo aqui nessa live. O motivo é nobre. A gente vai falar de um tema super importante para o universo feminino. Vamos falar de sexualidade feminina, isso mesmo. Oi, Raíssa, tudo bem? Tô procurando uma coisa aqui pra gente. A Larissa já tá aqui, a nossa sexóloga. Tá dando pra ouvir aí, gente? Sextou! A gente vai contar uma história real aqui agora. Tem certeza que já aconteceu com você? É assim, todo mundo já teve uma coisa dessa. Gente, Larissa já tá entrando aqui. Quem é participante do desafio da Lelê participou de uma live com ela já durante esse mês de janeiro. A gente compreende toda essa complexidade do universo feminino. Isso mesmo, Fran. Não se estou com essa de saudade. Pensando em toda essa complexidade do universo feminino, o desafio da Lelê busca trazer cada dia mais conhecimento através das profissionais que podem estar dentro desse projeto maravilhoso. Por isso que a Larissa, ela participou de 2 lives dentro do desafio com a gente. E hoje ela tá aqui para compartilhar um pouco do conhecimento dela a respeito da sexualidade feminina, tá bom? Então já vou aceitar ela aqui na nossa live. Fica aqui comigo porque tem uma surpresa no final da live. Fica aqui porque vai valer a pena. Oi, Larissa! Gente, eu tinha esquecido de colocar o negócio aqui no cenário, eu saí correndo. Ei, Lari, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô ótima. Animada para nossa live hoje? Sexta-feira, uma hora dessa, falar de sexo é algo tentador, né? Adoro! Lari, conta pra gente aqui um pouquinho quem é você, como que é a sua atuação, como que você trabalha com esse universo aí da sexualidade, principalmente com o público feminino. Então, eu sou bacharel em Educação Física. Bom, primeiramente, meu nome é Larissa, né? Hoje em dia eu sou sexóloga, especialista em relações plurais e peculiares. Então, eu amo futucar aí as comunidades não monogâmicas e fetichistas para trazer ensinamentos pra gente, independente do relacionamento, mesmo que ele seja dentro da caixinha, heteronormativo, monogâmico, baunilhinha, que não é fetichista, não importa. Então, eu trago esses ensinamentos que servem como lições pra gente, para relacionamento da gente com a gente mesmo, né, com os nossos sentimentos e tudo mais, comunicação e relacionamentos mesmo. E também um pensamento de o que é a sociedade. Mas minha primeira formação, muita gente pensa que por eu ser sexóloga, eu sou psicóloga, mas na verdade eu sou bacharel em Educação Física. E aí eu trabalhei bastante tempo com principalmente pilates e um pouco de dança, que são áreas que já traziam muitos aspectos de sexualidade humana que eu trabalho ainda hoje em dia com outra perspectiva ainda mais aprofundada, né? Então, na dança, por exemplo, a gente tem a sedução, tem a questão de papéis de gênero, o toque tanto do seu próprio corpo quanto tocar o corpo da outra pessoa. Isso também é bem legal de aprender como é diferente para cada cultura. Quando eu estava lá na Austrália, eu morei na Austrália um bom tempo, e em um dos cursos que eu fiz lá de um método de exercício, a gente aprende que, por exemplo, na cultura asiática, não é legal tocar o topo da cabeça, que é desrespeitoso para eles.
No Pilates se fala muito da musculatura do assoalho pélvico, que é o mesmo foco que a gente tem na fisioterapia pélvica, no pompoarismo, nos exercícios de Kegel. Então, muitos desses assuntos eu já vinha estudando desde aquela época, às vezes até indiretamente. E fiz vários cursos de outras terapias, porque, na verdade, isso parece um pouco desconexo para algumas pessoas olhando de fora, mas para mim sempre foi uma espécie de um quebra-cabeça. E cada uma dessas pecinhas são ferramentas diferentes com o mesmo objetivo. O foco do meu trabalho é o autoconhecimento e a pessoa atingir um bem-estar, uma melhoria da qualidade de vida através de diferentes ferramentas de autoconhecimento. Então, foi exercício físico, foram algumas terapias e sexologia foi essa última peça aí que eu fiz após e foi muita paixão. Eu sempre fui muito apaixonada pelas outras peças, mas essa com certeza foi a principal que estava faltando, fez muito sentido e é a minha peça do quebra-cabeça favorita. Ai, que legal, Lari. É sempre muito bom te ouvir falar dessa trajetória, porque a gente percebe que falar de sexualidade, isso pode vir de vários lugares do profissional de educação física, então faz total sentido, né? Porque falar de sexualidade feminina é falar também do corpo feminino, é falar dessa consciência corporal feminina. Então, para a gente começar a navegar um pouquinho aí pelo esse universo da sexualidade feminina, fala para a gente um pouquinho sobre essa relação do corpo feminino e a autoestima, como que um interfere no outro e vice-versa. E dentro disso também, como que a redução do libido ela pode aparecer? Tá, são muitas questões. Pedi para falar de 16 coisas ao mesmo tempo. Tem umas 10 perguntas aí embutidas em uma pergunta só. Antes de partir para o assunto em si, eu quero deixar bem claro que essas lives conjuntas, elas sempre deixam um gostinho de quero mais. Eu vou dar aqui meus pitacos de profissional no geral. Então, eu vou conseguir dar vários empurrõezinhos e reflexões para ajudar as pessoas, mas eu seria muito irresponsável de falar que você vai resolver todos os seus problemas de autoestima, libido e tudo mais em uma horinha, né? Não tem nem como. Eu disponibilizo atendimentos online personalizados, que podem ser tanto individuais quanto para casais, trisais, quadrisais, etc., para famílias, ou uma combinação dessas de acordo com o que a pessoa precisa e quer como objetivo. E também ofereço cursos atualmente só online. Então, eu tenho 2 cursos base, que são mais longos e de um investimento maior. Geralmente, eles ocorrem em uma média de 1 mês, a duração do curso. Que é o Sexualidade Repaginada e o Autoestima e Sexualidade. E aí eu alterno eles com outros workshops menores. E o primeiro workshop que eu estou lançando esse ano de 2021 é o Corporeidade Sexy. Então, vai ser semana que vem, vai ser uma semaninha de conteúdo. E a gente vai focar muito nessas reflexões sobre o que é corpo, o que é a corporeidade além do corpo. E então, lá a gente vai aprofundar mais. Aqui eu vou dar aquela pincelada para dar uma introdução e esses empurrõezinhos introdutórios. Outro lembrete que eu gosto de dar é que na minha fala eu faço um esforço para ter uma linguagem mais inclusiva possível. Eu gosto muito de, em determinados trabalhos, focar, né, em mulheres ou algumas populações específicas, mas eu tento fazer esse esforço e aprendizado de incluir. Então, às vezes, vocês vão perceber que eu vou falar, de repente, de um corpo que menstrua, de um corpo que tem útero, de um corpo que engravida, ao invés, né, de uma pessoa que tem, ao invés de falar homem e mulher, para incluir pessoas trans também. Inclusive, hoje, dia 29 de janeiro, é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Visibilidade trans.
Então, eu fiz a minha live fixa ontem, que eu faço às quintas, às 19. Ontem eu falei sobre disforias. E também falei de disforia de gênero, disforia corporal. Então, dei uma verificada lá, que fica no meu IGTV e no meu canal do YouTube. Vocês acham todos os meus links pelo meu link da bio. E, basicamente, Larissa SR Pombo em todos eles. Então, partindo do corpo feminino, independente se ele é cis ou trans, o feminino, por a gente ter esse massacre de preconceitos de muitos lados, a gente está há 5.000 anos com com esse patriarcado imposto, então é muito machismo, e há 2.000 anos com opressão, repressão sexual como um todo. Então a gente levou pancada dos dois lados. E muito do que a gente aprende, e está muito estrutural, está muito no nosso dia a dia, às vezes em sutilezas que a gente não percebe muito nítido, a gente vai aprendendo certas coisas que vão influenciar em como a gente se vê e como a gente se vê possível de se relacionar quando adulto. Então, as meninas, desde criancinhas, estão vendo lá os contos de fadas, que são mulheres que precisam ser brancas, magras, bonitas, prendadas, para elas serem, então, escolhidas por um homem e serem salvas através dele. E vulneráveis também, né? Nos contos de Totalmente. fadas é muito comum que as mulheres estejam no lugar de vulnerabilidade, fragilidade, e ela depende dessa figura masculina que vem e faz esse resgate. E não é uma vulnerabilidade no sentido positivo, porque é muito importante na intimidade você se permitir ser vulnerável. E na hora do sexo você está, né, literalmente vulnerável ali. Então tem a vulnerabilidade positiva, mas nesses contos tem muita questão do sexo frágil. Tem muita questão de ser resgatada. E esse lance de destacar e o seu valor é por ser casta e estética agradável. Então, o nosso valor, infelizmente, está muito atrelado a isso. Para quebrar isso, é um trabalho que a gente está desconstruindo, né? Na década de 60, começaram muitas revoluções, inclusive movimentos feministas que se modificaram muito, né? Já estamos entrando aí na quarta onda, que é assunto para outro momento. Inclusive, se vocês futucarem minhas lives passadas, tem uma a respeito de vertentes diferentes de feminismos. Mas com certeza isso vai afetar o nosso relacionamento com o nosso corpo e a nossa parceria, o nosso relacionamento sexual. Libido, corpo e autoestima elas se interferem. Elas podem, né, uma ajudar a outra, assim como pode atrapalhar uma a outra. Então, se a gente não tá com uma autoestima legal, se a autoestima tá baixa, essa mulher provavelmente vai passar por um processo de duas opções aí mais básicas na hora de se relacionar. Ou ela não vai ter iniciativa nenhuma, porque ela não vai se sentir merecedora de ser desejada por outra pessoa, de ser querida, de instigar o tesão em alguém. Então ela vai se recolher e vai achar que não é para ela. Quando alguém elogiar, ela não vai acreditar, não vai achar que é um elogio legítimo. Ou então, por essa autoestima estar abalada, ela vai se colocar em situações de migalhas. Então ela provavelmente vai entrar em furadas de relacionamentos tóxicos, de comportamentos abusivos, ou simplesmente que não encaixa, que não agrada muito, que não é muito compatível, porque ela não se conhece muito bem, não sabe comunicar e acha que como ela não tem tanto valor, qualquer coisa que dê para ela tá ok, sem contar que provavelmente no sexo, entre outros aspectos do relacionamento, ela vai fazer de tudo para agradar a parceria, ao invés de saber o que ela gosta e comunicar e também perguntar o que a outra pessoa quer. Lari, e quando você fala dessa relação entre baixa autoestima
e relacionamentos abusivos. É impressionante como isso chega no consultório. Pacientes que chegam assim destruídas em termos de autoestima e dentro de relações que elas sofrem absurdamente e não conseguem perceber que elas podem sair ali daquele lugar. E é muito comum a gente ouvir, né, as pessoas questionando, por que não sai? Tá nessa relação porque quer. Mas a fragilidade daquela pessoa ali, tudo o que ela viveu, experimentou, que fez com que ela estivesse naquele lugar, é preciso de todo um trabalho para desconstruir isso, para daí essa mulher entender que ela pode sim sair daquela relação, que ela não precisa viver aquela relação. Então, trabalhar a nossa autoestima, a melhoria da nossa autoestima, é imprescindível para que a gente não se submeta a essas relações que você descreve, né? Que a pessoa vive de migalhas, vive dentro de uma relação tóxica e ela não consegue se movimentar e sair daquele lugar. E a gente tem que acolher essas pessoas, né? Não dá pra gente julgar. A gente não sabe quais são todas as podas que essa parceria fez, né? Quais foram as violências sofridas. Se foram só psicológicas, se foram físicas, se foram financeiras, se foram ameaças de pessoas amadas por essa mulher. Então, a gente tem que ter muito cuidado e, em vez de julgar, a gente tem que mostrar caminhos que possam realmente ajudar essa pessoa a sair de onde ela está. E é muito curioso, porque eu já conheci várias pessoas que são mulheres feministas, então que elas têm certos conhecimentos e que mesmo assim elas acabam entrando em relacionamentos abusivos porque eles começam muito bem. E a autoestima tá ok nesse momento. E primeiro tem várias características, né, de relacionamentos abusivos. E a primeira é o love bombing. Então, a bomba de amor. É tudo muito maravilhoso. Geralmente é um cara, assim, que é um cavalheiro, que adora agradar, mimar, e blá, blá, blá. É tudo muito incrível. Aquele conto de fadas. E aí, aos poucos, sutilmente, ele vai testando. E vai minando essa autoestima de diferentes formas e também vai podando o contato e a confiança dessa mulher, tanto nela mesma, quanto em outras pessoas. Então, é bem complexo, mas quando a gente tem esse conhecimento de todas essas investidas clássicas de relacionamentos abusivos, é mais fácil da pessoa perceber, ou então quando alguém falar, ela prestar mais atenção e ela não falar, não tem nada a ver isso aí que você está falando, tá tudo bem. Então, conhecimento é poder, né, gente? Sim. E vamos acolher essas pessoas que estão passando por esses relacionamentos complicados. Pode acontecer com os homens também, mas é bem mais comum em casais heteronormativos o homem acabar fazendo isso. Não sei nem se alguns deles fazem algumas coisas, não o relacionamento inteiro, né? Quando é relacionamento abusivo, é mais intencional. Mas alguns comportamentos esporádicos, tóxicos, machistas, são bem comuns, porque todos nós aqui somos machistas em algum nível, porque a gente nasceu numa sociedade assim, que nos ensinou assim. Então, desconstruir isso é um processo que leva a vida toda. E a gente, inclusive, já está até aqui com sugestão para a live, né? Como identificar um relacionamento abusivo. De fato, esse é um tema denso, que demanda muita discussão e a gente precisa estar falando sobre isso frequentemente, porque, como a Larissa disse, isso acontece de uma forma muito envolvente e é preciso estar muito atento, muito atenta a esses sinais. Mas vamos voltar aqui, então, para o nosso contexto, que é o da sexualidade feminina, né? Como que essa baixa autoestima pode afetar, então, nessa vivência da sexualidade por parte da mulher? Uhum. Além da autoestima, essa questão da gente se sentir nessa repressão sexual, né? Tem muitos fatores aí. Desculpa. Vamos agora colocar mais a questão de cisgeneridade. Então, pessoas que nasceram com
um gênero e se identificam com esse gênero atribuído ao nascimento, né? Então, a mulherada nasceu ali com a vulva e com a vagina, que é para dentro. As pessoas que nascem com pênis, já é para fora, né? Os testículos, o pênis, eles são órgãos ali que estão para fora. A genitália é muito mais fácil de estar vendo desde criança. Qualquer coisinha que esbarre e tal, sente um gostosinho, estimula, né? Então passa a mão. E é mais difícil verem pais e cuidadores que reprimam se o menino está se tocando do que quando é a menina. Então, a menina, além das estruturas estarem para dentro, né? Os ovários, o canal vaginal, ali o que tá para fora é só a vulva. Inclusive, gente. Eu vi no seu Instagram. Chegaram minhas próteses, gente. Então, essa parte de fora e o nosso clitóris maravilhoso tá lá dentro, a maior parte. A gente não Ótimo. sabe... Gente, foca no que é esse órgão e a gente precisa conhecê-lo. Então, além da gente ter isso tudo para dentro, ainda tem essa educação torpe de tira a mão daí, isso é fedido, é sujo, não pode. Menininha tem que sentar, princesinha tem que cruzar a perna, não pode, né? Toma cuidado para não ficar mostrando a calcinha. Ou seja, não é o problema de quem tá olhando e maliciando. O problema é se a pessoa se descuida e aparecer um pedaço de pano ali perto da genitália dela. Então, a gente tem essa educação desde pequenininha. E isso vai associando no nosso corpo mesmo, principalmente na genitália, essa associação de culpa e vergonha. E medo, né? Isso pode também acarretar pioras com traumas, com abusos, que infelizmente são muito comuns para muitas mulheres, ou até mesmo só assédio, né? Que mulher que nunca passou por assédio? Então, isso vai afetar nos relacionamentos depois. Essa mulher tem trava provavelmente para se tocar, para se masturbar. Lógico que a gente tem que respeitar questões, né, religiosas e tudo mais. Tem pessoas que vão preferir ter esse conhecimento junto com a parceria, tudo bem. Mas se você está aberta a, primeiro, questionar, né, essas questões religiosas, o quão elas realmente fazem sentido, ou se era apenas uma descrição do que era um costume de muito tempo atrás, enfim. Mas se fizer sentido para você se entregar à masturbação, né, o autoprazer, esse autoconhecimento através do toque, lembrar que, primeiro, não é só a nossa querida vulva genitália ali e lá dentro, né, o clitóris, que não sei se vocês entenderam, mas esse é até menor. Ele pode ter até uns 10 centímetros na lateral de cada lado ali da vulva. E experimentar diferentes toques. Tudo bem você ter o seu jeitinho preferido de se tocar. E um dia que você não quer uma rapidinha com você mesma, você vai ali naquele toque preferido e tal. Mas eu sempre indico as pessoas explorarem o máximo possível de diferentes toques, sensações, brincar com texturas, brincar com temperaturas. E lembrar que a gente tem um órgão maravilhoso, gigantesco, que é a nossa pele, que tem terminações nervosas por todo o nosso corpinho. Então, para a gente explorar isso, né? Faz pouco tempo que uma cliente comentou que ela conseguiu ter 2 vezes até então, né? Quando ela falou comigo, orgasmo com a estimulação só dos mamilos. Ela não foi lá nos genitais. Eu conheço gente que só com estímulo na ponta do nariz consegue ter um orgasmo. Então, assim, que coisa maravilhosa! As possibilidades são infinitas. Também não é pra gente ficar com essa neura de, meu Deus, eu não consigo ter o squirting, né? Ou a ejaculação feminina. Ou, eu não consigo ter orgasmo toda vez. Ou ainda não tive um orgasmo. Ou, meu Deus, como que eu não consigo ter um orgasmo no nariz e a outra consegue? Calma. São só possibilidades e cada uma vai ter o seu jeitinho único de experimentar isso. E é essa experimentação, essas vivências que são gostosas.
o gostoso, né? A gente não ter um objetivo específico que eu tenho que gozar assim, assim, assado. Então, ir realmente experimentando e vendo o que te agrada, o que não te agrada, e percebendo que isso muda, né? O mesmo estímulo num dia vai dar muito certo, e outro dia pode ser que eu não seja nada. Porque não depende só do toque, né? Depende do quanto que você tá confortável, que você tá relaxada, da sua capacidade de concentração, né? A questão do orgasmo envolve muito mais processos do que simplesmente um toque. Larissa, quando a gente fala da questão da masturbação feminina, do toque, né, no próprio corpo, desse processo de autoconhecimento, eu acho muito legal quando você fala dessa questão dos órgãos femininos serem para dentro, né, e da gente sempre ser muito orientada, instruída, cuidado, não toca, não pega, fecha a perna. E eu confesso que eu devo ter descoberto por volta dos, não sei, 12, 13 anos de idade, que o canal da vagina era diferente da uretra, que era onde saía a urina, que eram dois lugares diferentes. E conversando com amigas, isso há menos de 2 anos, mulheres já maduras, elas não sabiam. Então, a questão da mulher não conhecer o próprio corpo é algo que acontece com muita frequência. A gente precisa desmistificar isso, né? O corpo feminino, a nossa genitália, a gente precisa de conhecê-la, de saber o papel de cada buraquinho ali, de cada pontinho ali. Você pode mostrar um pouco disso pra gente? Inclusive, na pós, uma das nossas professoras falou que ela escutou uma vez ela estava fazendo, acho que um trabalho em empresa, e uma, tipo, CEO lá, uma super diretora de sei lá o quê, super culta, super maravilhosa no trabalho dela, falou que não tinha como ela usar absorvente interno, porque como que ela ia passar o dia inteiro sem fazer xixi no trabalho? Então, ela achava que era o mesmo orifício, né? Ela achava que colocando o absorvente interno no canal vaginal, ela não ia conseguir fazer xixi. E, na verdade, são orifícios diferentes. E eu comprei próteses diferentes, porque essa aqui é mais molinha, então eu consigo mostrar mais pra frente. Eu vou pegar preservativos internos para mostrar como usa e tudo mais, para mostrar a limpeza e tudo mais é melhor. Só que aqui vai mostrar o clitóris, essa bolinha menorzinha, e embaixo a uretra e o canal vaginal. Mas não vai mostrar que nem essa outra aqui, que a gente tem outros furinhos, outras glândulas e tudo mais. Eu posso, inclusive, em breve fazer um post falando melhor dessas estruturas todas e a importância delas. Mas eu achei bem interessante ter isso. Também mostra aqui o ânus, então mostra melhor os furinhos e mais estruturas do que essa outra. Então, cada um tem seu benefício, digamos assim. Você quer então, a gente precisa, né? Enquanto mulher. Desculpa. Não, tem alguma desculpa, só ia fazer um comentário. A gente precisa muito. Boa noite, tira os comentários para a gente ver melhor. Deixa eu ver se eu consigo. Vou desativar. Você consegue mostrar para a gente agora rapidinho de novo, Lari? Ó. Então, aqui a gente tem o canal vaginal, os grandes lábios, os pequenos lábios, que na verdade eles estão mudando essa nomenclatura para lábios externos e internos, porque às vezes os internos são maiores, eles ficam para fora, os externos não cobrem. Então, essa nomenclatura de grandes e pequenos lábios está mudando. Aqui, o clitóris lá em cima, aí vem a uretra, que é onde sai o xixi, e o canal vaginal.
Então, por fora é a vulva. A vagina é, na verdade, lá dentro, é o canal vaginal. Aí aqui, ó, a gente consegue ver melhor algumas outras estruturas. Então, de novo, clitóris, a uretra e o canal vaginal. Os lábios externos são esses mais gordinhos aqui. E aqui os internos, que a gente chamava de grandes lábios e pequenos lábios. O ânus. E aqui, ó, tem outras estruturinhas que geralmente a gente não fala delas. Eu posso fazer posts e coisas mais específicas para falar disso. E o legal desse aqui é que mostra que a glande do clitóris é o que a gente vê lá fora. Mas, na verdade, por dentro, ele tem até uns 10 centímetros na lateral de cada parte, cada lado da vulva. Então, muito do prazer que a gente sente na vulva, aqui fora e no canal vaginal, nesses estímulos lá dentro, inclusive no ponto G, que é uma área, né? É, na verdade, muito dessa inervação e do estímulo do clitóris, dessa estrutura toda por dentro, que foi descoberta recentemente, faz poucos anos, porque a anatomia feminina também não é de tanto interesse quanto a masculina. É verdade. Lari, é interessante quando você consegue mostrar essa prótese assim, porque a gente descobre e percebe que não é só o estímulo da glande ali do clitóris, né? Se você faz um estímulo ali nas laterais, você pode sentir, usufruir de um prazer diferente. É muito legal quando isso tá bem visual, assim. No caso do homem, ele tem acesso a isso desde a infância, né? Porque ele tá ali olhando, vê o do coleguinha, brinca e tal. Agora, a mulher não, né? É toda uma instrução para ser toda pudica, então não pode falar, não pode pegar, não pode mostrar. Por isso que a gente vê mulheres adultas que desconhecem a anatomia do próprio corpo, né? Então, colocar mostra pra gente onde coloca o OB quando tá menstruada. Ó, todos os absorventes internos, né? Pode ser o OBzinho, que é o de algodãozinho, é aqui no canal vaginal. Tem também os copinhos, né? Os coletores. Os coletores. Sim, os copinhos eu não tenho aqui para mostrar. Tem um copinho que é o mais comum. Também você vai dobrar ele e vai introduzir no canal vaginal. É sempre no mesmo canal. Tem também um outro que é o disco, que é o coletor menstrual, que tem descartável em algumas farmácias e tem, hoje em dia também tem para comprar online, de silicone. E aí ele é um disquinho. Ai, pena que eu não trouxe. Eu tenho mas não tá aqui. É um disquinho, uma rodelinha, e ele é molinho, porque o coletor, o copinho, é durinho. Então ele fica mais embaixo, ele vai ficar bem próximo aqui da saída do canal. Mas o outro, ele consegue ir mais fundo e perto do colo do útero. E ele é molinho, então dá para transar na época que tá menstruada com ele. Olha, que loucura! E hoje também chegou para mim, que eu tava muito tempo querendo comprar. Gente, eu comprei essas coisas porque meus pais me deram dinheiro de aniversário, que eu fiz aniversário domingo. E aí eu aproveitei para fazer essas compras que eu queria há muito tempo. E aí eu comprei calcinhas absorventes. Ah, Pentes. Da Pentes, Que ela é eu sempre vejo propaganda. Super reconhecida fora do Brasil também. Ela é uma marca brasileira. Bem recomendada lá fora também. E ela é super maravilhosa de sustentabilidade, enfim. Deem uma olhada nos meus stories que vocês vão saber mais. E o meu corpão gordo, acho que vai agradecer esses modelos e tamanhos. Bem confortáveis, né? Gente, voltei com os comentários. A gente tem o quê? Uma média aí de 20 minutos de live ainda. Então, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas para Larissa. A gente vai tentar caminhar agora um pouco mais para a questão da sexualidade feminina propriamente dita. Não que a gente não estivesse falando dela até agora, né? Falar de vulva é falar de sexualidade feminina.
Mas, Lari, a gente vê muito tabu, muito preconceito com relação à questão da masturbação. E um ponto muito importante que a gente trabalhou nas outras duas lives, que eu acho legal a gente trazer aqui, é a gente desassociar a masturbação de pornografia. Porque existe muito essa ideia da masturbação associada à pornografia por conta do universo feminino, né? O menino que acha a revista do irmão mais velho, a revista do tio, e aí ele começa a se masturbar. Agora, com o advento aí da internet, né? Os vários sites pornográficos e o acesso a isso muito, muito fácil, muito rápido. Mas Sim. é possível que a masturbação aconteça sem nenhum estímulo nesse sentido de conteúdo pornográfico, não é? Sim, independente do gênero da pessoa, eu não tô aqui para demonizar nem romantizar nada. A questão ética de pornografia é uma questão que dá uma live inteira, então eu não vou entrar muito nesse mérito, mas sim, existe uma violência, principalmente de mulheres na indústria do pornô, entre outros complicadores. Mas tem pornografias que estão sendo produzidas num âmbito mais... São pagas, né? Se você quer boa pornografia e que você tenha um pouco mais de segurança, que não está tendo essa violência com os atores, as atrizes, é pornografia paga. E aí tem uma pegada um pouco mais feminista, né? São mulheres produzindo, sendo as diretoras e tudo mais. Quer usar de vez em quando, né? Tá em paz com isso? Não vou demonizar, não estou aqui para isso. E, inclusive, tem pessoas que acabam descobrindo algumas coisas interessantes vendo esse tipo de entretenimento adulto, né? Mas é muito complicado se a gente esquece que aquilo é hollywoodiano, que é uma encenação, que aquilo não é o real. Inclusive, as atrizes pornô, os atores pornô, eles não transam daquele jeito. Né? Eles, dificilmente, principalmente para as mulheres, dificilmente elas vão chegar ao orgasmo. Muitas vezes elas estão ali encenando e fingindo e tudo mais. Quando elas estão conseguindo um tesão um pouco melhor, muda de cena, muda de posição, muda de câmera, muda disso. Então é bem fora da realidade, né? É que editado não dá para perceber tanto essas coisas. E é muito chato também a gente se prender àquele roteirinho chatinho, igual sempre, e passar a vida inteira achando que tem que ser aquilo. Primeiro que tem que ser, nossa, uma ginástica, que você precisa ser um atleta para fazer certas performances. Sexo nunca deveria ser a respeito de performance. Performance sexual não é muito legal, né? Recentemente até vi o sexólogo Mohamed falando disso, que inclusive tem livros, né? Essa questão de performance sexual. Não deveria ser performance. Deveria ser sentir, estar presente, curtir, ter prazer, se autoconhecer, se autodescobrir, intimidade. Deveria ser a respeito disso. E sair um pouco desse roteiro e também não ter, toda vez que você vai se tocar, ter essa dependência da pornografia. Porque quando você vai para o vamos ver na realidade, não vai ter aquele mesmo estímulo. O visual da câmera e daquela produção toda, de repente não vai ter a mesma beleza que vai ter na vida real. Então isso pode prejudicar o tesão na hora. E pode acarretar, né, disfunção erétil. Para as mulheres pode dar aquela que a gente sente que seca, né? Você não tem aquela lubrificação legal acontecendo, né? Você trava. Então, é muito complicado da gente associar aquilo. Tem que imaginar assim, isso é um filme. Filme é ficção, é arte, é imaginação, não é realidade. Então, o real é uma coisa, a fantasia ali é outra. A fantasia do vamos ver é diferente da fantasia do pornô hollywoodiano. Sim, e eu acho que uma população que sofre muito com isso e acaba tendo a vida sexual prejudicada é a nossa juventude, né? Porque os meninos crescem, principalmente essa geração agora, com muito acesso à internet, essas facilidades.
E acaba que quando vai pro vamos ver mesmo, vai ter a primeira experiência sexual, vê que não é nada daquilo. Que E não tem aí, como a mulher plantar a bananeira e fazer e acontecer. E muitas vezes fica aquela ideia fixa de que o sexo é aquilo e essa pessoa vai viver uma vida sexual frustrada por não conseguir desenvolver toda aquela performance. Tanto a expectativa de que a mulher faça isso, quanto o homem, né, de entender que ele deveria conseguir fazer daquela forma. E aí começam as comparações, né? Do corpo da mulher do filme pornô, do sim, pênis do homem do filme pornô. E a nossa, pessoa sempre vai se. Isso! E a pessoa sempre vai se diminuindo, vai se sentindo mal, achando que não pode, que não está preparado, que não é capaz de sim. sentir prazer e oferecer prazer para outra pessoa. E é muito machista, né? O roteiro basicão, comunzão, ele é machista. Não que o pornô que faz a gente ter relacionamentos machistas. A sociedade já é machista e o pornô transpassa isso também. Então, é muito focado no falocentrismo, né? O importante é um pau grande, ereto, por muito tempo e que judia lá da pessoa. Então, assim, vão ter pessoas que vão gostar disso? Vão, tem outras que não. E se a gente depender só disso, gente, compra um falo. Quer um falo grande? Quer um falo grosso? Quer um Compra falo o pico. sempre duro? Compra um. Tu não precisa ter uma pessoa, né, esse estilo pornô, até porque a maioria desses atores também vão tomar medicamentos que fazem mal para eles, de tanto que eles tomam, para manter esse tempo todo para cenas. E tem pessoas ajudando ali, enfim, é uma parafernália muito complicada que não tem nada a ver com o real. Então não dá para reproduzir pornô na vida real. A forma que a gente transa, que a gente faz sexo é normal, é saudável, é isso. O padrão é isso. O padrão não é aquele que a gente vê nos filmes pornôs. A gente não precisa ficar preocupado com isso, principalmente as mulheres, né? Ah, não consigo fazer toda aquela performance. Ah, não estou satisfazendo o meu parceiro. A gente precisa olhar para o sexo como uma forma também de sentir prazer, né, Lari? Não só de oferecer prazer para o nosso parceiro. É uma troca, né? E você se conhecer, sabendo comunicar o que você gosta, o que você não gosta, tanto antes do sexo, quanto durante, quanto depois, é muito importante, né? Isso eu trago muito forte da comunidade não monogâmica e fetista, é essa constante negociação e renegociação dos acordos para tudo. Então, isso é bem importante em qualquer tipo de relacionamento, principalmente amoroso, afetivo e sexual. Então, ter bem claro que essa comunicação é a base para tudo. E meninas, conversem sobre sexo com seus parceiros, né? Às vezes fica muito aquele tabu, não se fala, faz e com a luz apagada, se pá debaixo da coberta e todo aquele mistério em volta. Conversem, falem sobre o que vocês gostam, o que não gostam. Se sentir um toque diferente e teve prazer com aquilo, comunica, né? O diálogo é maravilhoso para promover essa experiência da melhor forma possível. Diga, não, isso eu gostei, isso eu não gostei, vamos tentar isso. Conversem, falem, né? A gente não é só um corpo ali para ser penetrado. Não, a gente pode e deve sentir prazer ao longo da nossa vida e da nossa prática sexual, né, Lari? Sim, e a gente não sente prazer só com alguma coisa penetrando a gente. E essa ideia é muito equivocada, porque como a gente viu, o clitóris é o principal órgão que a gente tem para sentir prazer. E muitas vezes você não precisa entrar ali para fazer o trabalho dele, né? E tem muitas pessoas que não conseguem chegar ao ápice, chegar ao orgasmo só com penetração. Vão precisar conjuntamente com esse estímulo de fora ali do clitóris. Então, não é porque não tá gostando daquele pênis ou porque o cara não é suficiente. Não tem nada a ver. É o jeito que o corpo dessa pessoa aprendeu a ter prazer e chegar lá. Você pode aprender outras maneiras, mas cada um vai ter o seu jeitinho, né? E lembrar também que
se a outra pessoa tá com algum problema, né? O cara tá com uma disfunção, ou tá com ejaculação precoce, ou tardia, ou enfim, ou falta de iniciativa, falta de desejo, não invente na sua cabeça que a culpa é sua, porque geralmente tá na outra pessoa, não é nem culpa dele, mas assim, tá nele. Ou estresse demais, estresse para quem tem pênis, a curto prazo geralmente aumenta o desejo, mas a longo prazo pode causar disfunção erétil. Então pode ser estresse, pode ser medicamento, pode ser a idade chegando, os hormônios podem estar desbalanceados, uso de cigarro, álcool e outras substâncias. Pode ser só que a autoestima do cara não tá legal no trabalho, e isso tá afetando ele. Ou teve discussão na família, e isso tá afetando ele. Então, conversem. Não inventem caraminholas na cabeça de vocês e conversem numa boa, sem julgamento, né? O mínimo julgamento possível. E buscar ajuda profissional, porque tem uma série de profissionais que podem ajudar nesse processo. Sexóloga, pode ser médicos, né, de diferentes, ou gineco, ou urologista, ou psiquiatra. Tem psicólogos que vão ajudar nisso tudo. Pode ser fisioterapeuta, especialidade, né, em pelve. Então, assim, tem um grupo de pessoas, de profissionais que podem ajudar nesse processo todo. Eu gosto também de falar, que eu não comentei nas outras lives, a respeito da diferença de desejo espontâneo e responsivo. O espontâneo é aquele que vem do nada, assim, você não precisa fazer nada, você tá com tesão. Então, pessoas jovens, pessoas no começo do namoro, do relacionamento, aquilo vem, né, flui, é uma beleza. Com o tempo, né, com a vida e com o relacionamento em si, é comum a maioria das pessoas passarem a ter só desejo responsivo, não ter mais o espontâneo. Então, você precisa primeiro ter um clima e um estímulo para aquele tesão, aquele desejo vir. E não o contrário. Antes era o desejo vinha e você ia para o estímulo. E com o passar do tempo, é comum ser o contrário. Então, a gente tem que separar de estou fazendo mesmo contra a minha vontade, isso está sendo agressivo para mim, mas estou fazendo só para agradar. Isso não. Mas não se fechar totalmente quando você não tá afim, mas a parceria vem e provoca, e você, não tô afim, não quero, para. Então se abra para os estímulos, e você também provoca esses estímulos para resgatar esse desejo, esse fogo no relacionamento e em você mesmo. E veja no que dá. Se realmente, eu tentei, mas não tá rolando, vamos ficar aqui só no carinho, só na carícia, só, né, no cafuné, na massagem, e tá tudo bem. Mas ter essa noção de que é possível e é normal e não tem nada do outro mundo, não é pra, meu Deus, acabou meu casamento. É normal. É ótimo falar isso, né, Lari? Porque muitas mulheres falam, não, tô com zero vontade. Mas essa expectativa dessa vontade que brota, sim, pode ser que de fato isso reduza ao longo da vida, mas com o estímulo correto isso pode acontecer e essa excitação aumentar e aí a pessoa ir para um sexo bem, bem gostoso. E lá, quando você fala, né, desse toque, desse estímulo, define pra gente o que é preliminar e o que é sexo de fato. Porque eu já vi muita pessoa falar que sexo... Agora, para ilustrar bem, uma amiga recentemente, eu até falei isso na nossa outra live, falou que perdeu a virgindade com a idade X. Falei, mas como que era antes disso? Não tinha nada? Não, assim, às vezes eu masturbava ele, às vezes ele fazia sexo oral em mim, ou eu nele. Mas isso é sexo. Né? A gente não pode condicionar virgindade a um ímen, né? Até porque homem não tem ímen. Como que é isso, né? Então, não tem sentido. O que é preliminar e o que é sexo de fato? Não, gente, tem tantos tabus e mentiras aí, porque assim, tem muita gente que inclusive faz sexo anal pra não acabar com o ímen, sendo que o ímen não é um selo de fechamento ali, senão você não conseguia nem menstruar. Tem pouquíssimas que nascem
com ímã totalmente fechado. Ele pode vir em diferentes formatos. Você já pode ter tido penetração e ele não ter rompido completamente. E ele sempre vai estar ali. Na verdade, ele fica depois como se fosse uma pelinha meio dobradinha ali, soltinha em volta. Então, você pode arrebentar ele de diferentes formas, fazendo exercício, caindo, tendo alguns traumas, enfim. Assim como você já pode ter tido vários tipos de penetração, com dedo, com pênis, com um brinquedo, e ainda ele tá ali. Tem alguns que tem o ímã complacente, que a gente chama, que ele é mais elástico. Então, não vai ter problema. Pessoas virgens podem usar absorvente interno, o mini, porque de acordo se a ginecologista avaliar e tá tudo bem, depende desse ímã. Mas a maioria das pessoas consegue, mesmo virgem, sem penetração e sem masturbação com penetração, usar o absorvente mini. Preliminar e sexo. Gente, é assim. Tem muitas pessoas que consideram coisas diferentes, né? Sexo, algumas determinações vão falar do coito em si. Bem falocêntrico, bem heteronormativo, pênis na vagina ou no ânus, enfim. Que é bem o básico, isso faz parte também, mas não é só isso. Masturbação um do outro tem definições de sexo que é o seu contato com a genitália de outra pessoa, independente de contato seja esse, seja com a mão, seja com a boca, seja com a tua genitália também. Então, a masturbação da outra pessoa já é sexo também. Sexo oral tem o nome sexo na frente porque já é sexo. E tem pessoas que vão falar, preliminar você beijar, você fazer o sexo oral, você fazer isso. Tem outras que vão falar, sexo, a preliminar é quando você coloca o cachorro, o gato pra fora, pega a água pra tomar depois, e o que vier dali já é sexo. E eu vi, faz um tempo, eu não lembro onde que eu vi, quem falou, que eu adorei a definição. Se você já tem um vínculo com a pessoa, né, um relacionamento que você vai ter sexo várias vezes com aquela pessoa, a preliminar, na verdade, é o que acontece entre um encontro e outro, independente do que aconteça entre esses encontros. E aí, nesse encontro, tudo que vocês fizerem ali já pode ser um sexo. E acho que com a pandemia a gente aprendeu muito isso também, antes muitas pessoas tinham, sexo virtual não é sexo. E a gente chegou no momento que muitas pessoas, a única alternativa era o tal do sexo virtual. Ou o sexo solo, né? A masturbação. Então, a gente quebrou alguns paradigmas aí. Outra coisa que é bem interessante a gente aprender, mesmo que a gente não faça sexo lésbico, eu acho que a gente aprende muito dessas pessoas que fazem, né, sexo de vulva com vulva, porque elas não têm pênis, então não tem necessariamente tem algumas que vão gostar de uma cinta, né, com a prótese peniana, ou penetração com os dedos, e tem outras que não. Então, se o sexo dependesse de um falo ereto, elas não transariam, né? Então, lésbica não transa. Então, lembrando também, de novo, daquelas terminações nervosas no nosso corpite todo. Isso é sexo. Para práticas fetichistas, tem gente que vai considerar, mesmo que não tenha genitalidade naquela prática, vão considerar sexo, porque é sempre erótico, você pode, né, gozar mesmo sem essa genitalidade. E tem outras pessoas que não. Eu, particularmente, sinto que se eu vou praticar esse fetiche e eu não tenho esse vínculo sexual com a pessoa, eu nem beijo na boca nem nada, pra mim é um jogo erótico, mas não chega a ser sexo. Já é sexo pra mim, não chega a ser uma preliminar, e sim, já é sexo quando eu tenho esse vínculo com a pessoa e que depois eu vou ter a genitalidade também e o sexo completo ali como um todo em outros momentos. Não precisa ser no mesmo momento, mas que eu tenho já esse vínculo com a pessoa. Arrasou, né? Então, sexo oral é sexo. Sim. Por favor, né? Meninas, alguma pergunta? Eu vi aqui que a Lala
_M Martins tinha perguntado sobre o desafio. Dá para fazer as inscrições, sim. A gente tem a edição mensal que começa segunda-feira, dia 1º. A Raíssa respondeu aqui embaixo. Muito obrigado, Raíssa. As meninas falaram de uma série, a Nath Soares aqui, que lembra muito essa questão do sexo, do feminino. A sugestão de live, né? Como a gente identificar um relacionamento abusivo. A Cláudia está elogiando, falando que tudo muito bem explicado. Gente, eu acho que de tudo que a Larissa traz aqui de conhecimento, e assim, ela transborda tudo isso, a gente vê que é um assunto que ela domina, que ela gosta. Eu acho que se a gente consegue consolidar um aprendizado aqui, que é o de conhecer o nosso próprio corpo, a importância, o valor que está em conhecer o nosso próprio corpo, isso é maravilhoso. A gente precisa conhecer o nosso próprio corpo, para daí a gente sentir prazer também. A gente precisa entender que o papel da mulher na relação sexual não é só o de oferecer prazer para o parceiro. A gente pode e precisa. E eu arrisco dizer que tem mulheres aqui nessa live que nunca tiveram orgasmo. Nós temos os nossos direitos sexuais garantidos, tanto mundialmente quanto pela legislação brasileira. Então, a questão até de educação sexual é um direito nosso. Então, quem fala, né, essas bobagens de educação sexual nas escolas vai hipersexualizar as crianças. Gente, a sociedade que está hipersexualizando, não é a educação na escola. Então, todas as estatísticas mostram que quando tem educação, tudo melhora. Os índices de gravidez precoce e de contração de ISTs diminuem. Só que, como a gente viu aqui até o debate e tudo mais, esses jovens já estão acessando sexo de outras maneiras. Se a gente não dá educação, que não seja só prevenção de gravidez e ISTs, né, esse terrorismo de não faça sexo, e se fizer, faça com camisinha, porque senão você vai morrer. Ou então acabar com a sua vida. Então, também trazer a questão da consensualidade, né? O que eu posso, o que eu não posso, o que é o limite, o que é um estupro, porque a gente precisa ensinar os caras o que é estupro, porque muitos não têm noção que certas atitudes, eles acham que estupro é só você catar no meio da rua, arremessar não sei aonde, bater e aí penetrar essa pessoa. Tem diferentes tipos de abuso. A gente precisa ensinar. A gente também precisa ensinar essas crianças a como identificar se elas estão sendo abusadas. A maior parte dos abusos é feita em casa, com pessoas próximas, parentes ou amigos próximos. Não são monstros psicopatas que estão perambulando pelo mundo com plaquinha de sinal vermelho, de bandeirinha vermelha. Não é assim. Então, a gente precisa ensinar essas pessoas que a educação sexual é muito importante em todas as fases da vida. Lógico que a gente vai sempre adaptar de acordo com a idade, de acordo, né? O vocabulário vai mudar, os assuntos vão mudar de acordo com cada idade. Mas tudo isso é direito nosso. Nossa, Larissa, é importantíssimo, né? Pensar que as meninas, meninos precisam ter consciência, né? Que esse toque diferente, isso pode ser um abuso, sim. Uma fala, uma insinuação. Tudo isso precisa ser relatado para um adulto de confiança. Isso que a Raíssa fala aqui, né? O abuso ele vai muito além do sexual. E esse desenho que você faz, né? Não é pegou a mulher pelo cabelo, jogou ali e aí bateu para só depois penetrar. Não, às vezes um casal que é casado, a mulher pode sofrer um estupro porque naquele momento ela não queria e ela foi forçada a ter relação sexual com o parceiro. Então, se não há consentimento, é estupro. Se você não consentiu, se você não está de acordo, é estupro. Então, se o marido chegou bêbado em casa, rasgou sua calcinha e te penetrou sem que você consentisse, isso é um estupro. E você precisa relatar isso às autoridades. Então,
a gente precisa ter consciência disso, né? Não é só estranho que estupra, não é só com violência física que estupra, e isso pode acontecer de várias formas. Então, conhecer o rapazinho ali no carnaval e tava lá, né, nessas preliminares, nesse sexo de outras formas, mas em um determinado momento você não quis e ele insistiu, isso é estupro. Então a gente precisa ir desmistificando isso. E a gente só vai conseguir isso falando sobre sexo, né, Lari? Sim. Falar de sexo é tão bom, gente. Vamos falar mais, vamos normalizar, porque deveria ser normal, né? Porque é natural. Então, a gente deveria falar mais sobre inteligência emocional nas escolas, por exemplo, porque a gente cresce e depois haja psicólogo e psicóloga para nos ajudar a resgatar o que não foi ensinado desde criança, né? E quantas pessoas vão ter acesso a essa ajuda profissional? Né? Então, é muito importante a gente ensinar nossas crianças também a parte gostosa, a parte prazerosa, a parte das emoções, a parte dos perrengues. Tu vai chorar várias vezes por causa de relacionamento e tá tudo bem. E mostrar essa diferença de relacionamento, né? A gente tá quebrando aos poucos esse mito do amor romântico e partindo para uma fluidez, né? Os amores líquidos e tudo mais. Eu fiz, no final do ano passado, agora em dezembro, 2 lives falando sobre isso. Então, como que a gente lida com isso tudo, né? Como que a gente não desiste do relacionamento no primeiro desafio, porque agora é tudo muito fluido, muito líquido, então dane-se. Então, não é assim, né, que a gente vai encarar os problemas e crescer como pessoa se a gente também não sabe lidar com os problemas dos relacionamentos. Ah, que bom. A Nath está falando aqui que essa live é uma live que muitas ou todas as mulheres deveriam assistir. Por isso, eu vou deixar ela salva. Ó, já tem a Mari tá perguntando aqui sobre os seus atendimentos. Vou só falar da live. Gente, vou deixar a live salva. Assim que a gente encerrar, manda para sua amiga, para sua prima, vizinha, irmã, para sua mãe. Pode mandar para sua mãe pode ouvir o que a gente está falando aqui. Isso não é tema proibido, viu, para as nossas mães. Por favor, encaminhe para elas. A Cláudia falou que falar de sexo é bom e fazer também. Eu vi um caso de abuso no desafio mesmo, onde o marido colocou na cabeça que ela não ia conseguir e a fez desistir. Aí a gente vê esse abuso moral, psicológico, que a mulher estava gorda porque queria e que não iria conseguir. Isso é muito triste. E a gente vê isso com muita frequência dentro do desafio, Raíssa. Maridos que não apoiam, que desestimulam, que fazem infringem essa violência moral durante todo o tempo e essas mulheres não conseguem dar conta de que isso é uma violência, isso pode ser denunciado, elas podem se ver livre disso. Não é comum, não é normal o seu parceiro infringir qualquer tipo de violência a você, seja ela financeira, moral, emocional, psicológica, física. E a gente precisa falar sobre isso. Falando sobre isso, a gente vai desestruturando essas estruturas machistas em que a nossa sociedade é construída e faz com que tantas mulheres sofram dentro de relacionamentos. Conta, Lari, você atende em BH? Como que são seus atendimentos? Fala pra gente, porque estamos entrando na contagem regressiva. Eu atendo online, gente, pessoas do mundo todo. Então, é só entrar em contato comigo, entra na minha página, então é Larissa SR Pombo, e me manda um inbox, um PV, que a gente conversa e marca o seu horário. Ah, maravilhoso, gente. Vale a pena. Semana que vem tem o Corporeidade Sexy. Então, dê uma olhada nos últimos posts e se inscrevam também pelo PV. Isso, tem o workshop dela, tem várias demandas. Então, de repente, se a gente não falou aqui da sua demanda na sexualidade, procura ela, conversa com ela a respeito disso. Inscrições para o desafio permanecem abertas. Segunda-feira a gente começa a nossa 26ª edição. Se você é novo ou nova por aqui, saiba que nós já estamos trabalhando nesse desafio há mais de 2 anos. No ano passado, mais de 15 mil mulheres passaram pelo desafio da Lelê e tiveram suas vidas transformadas. E o nosso convite é que você faça isso conosco nesse mês de fevereiro. Então, faça sua inscrição. Tem um link aqui no Instagram, no @desafio da Lelê. Você pode clicar lá, vai estar direto no site. Escolhe a sua categoria. Tem para gestante lactante, tem hipertrofia, tem desafio para casal, para
o casal trabalhar e junto, seja casal hétero ou seja casal homo, não tem problema. A gente está aqui para receber e trabalhar com todas as pessoas, independentemente da sua sexualidade. Então, vem para o desafio para que você possa ter uma relação mais saudável com a comida, para que você possa se exercitar por uma questão de saúde, descobrir o que você gosta, o que você tem prazer no universo da atividade física, melhorar a qualidade do seu sono, a sua autoestima, viver uma vida bem melhor, tá bom? Então, Lari, muitíssimo obrigado. Terceira live que nós fazemos juntas. Eu sempre aprendo muito com você. Fico muito feliz por essa parceria que a gente estabeleceu aí no final na virada do ano, né? Adorei te conhecer, conversar. Sei que a gente tem muito para construir juntas ainda. Então, meninas, fiquem de olho aí no Instagram dela, no meu, no do desafio. A Lari sempre vai estar por aqui com a gente, né, Lari? Sim, sim. Beijo, gente. Até mais.